Sim. Se eu tivesse essa resposta, eu cobraria $1 bilhão. Eu queria saber, principalmente, se você acha que a gente tem que se preocupar com isso ou não. A gente tem que se preocupar com tudo. A gente tem que se preocupar em fazer filmes lindos que tragam mais reflexão, que abram a consciência das pessoas e que atingem públicos menores. A gente tem que fazer filmes que atinjam o grande público, porque a gente, afinal, se o filme também não encontrar o público, para que a gente faz filmes, né? Senão a maior parte da população só vai assistir filme de super-heróis, né? A gente precisa fazer filmes também para ganhar prêmios internacionais, né? Por exemplo, o ano que meus pais saíram de férias, ele não teve uma grande bilheteria no Brasil, mas ele ganhou prêmios no mundo inteiro e foi vendido para mais de 70 países. É outro tipo de carreira. Então, a gente tem que ter filmes para todos as oportunidades, né? E, aliás, eu vou aproveitar para falar para vocês que eu fui fundadora e só saí do Instituto Queiro. Vocês já ouviram falar que é uma escola de audiovisual voltada a jovens em situação de risco social lá na região portuária de Santos, que foi fazendo o filme Queiro com os jovens da região. A gente, numa parceria com o Unicef, a gente criou essa escola. Já passaram 10 anos, e um filme feito por jovens de 14 a 21 anos, toda a produção com jovens, adolescentes, com único dinheiro, só $20 mil, o resto tudo de parcerias. Ele está concorrendo a um prêmio que seria o Oscar da produção independente. Você tem o Oscar e você tem o Spirit Awards, sabe? Ele está concorrendo. Vai sair o resultado agora, dia 23. Não é legal? Então, assim, para cada tipo de produção, a gente mira num nicho, né? E existem muitos nichos, muitas oportunidades. Agora, se eu pudesse sonhar, eu queria fazer um filme que ganhasse o Oscar, que fosse popular, entendeu? E que vendesse para o mundo inteiro. Acho que é o sonho de qualquer produtor, né? Agora, o que falta a gente produzir mais, para a gente ter mais desenvoltura. Falta a gente ter mais escolas como essa, para a gente desenvolver bons roteiros. Falta mais pós-graduações, para a gente se especializar mais. Eu visitei escolas na França, por exemplo. As universidades aqui são generalistas, né? Você sai sabendo um pouquinho de cada coisa, né? Nada de negócios, nada. De como viabilizar, nada. Né? Eu fiz essa pesquisa junto com o fórum que representa universidades do país inteiro. E a área de negócios apareceu só um pouquinho na grade curricular, bem generalista. Aí eu fui para a França conhecer as escolas lá. É totalmente diferente. Você sai, você tem que optar já no segundo ano o que você vai querer fazer. Então, aí você faz os próximos anos, ou você é produtor, ou você é diretor de arte, ou você vai fazer pós-produção. Você sai de lá um especialista, né? O roteiro. Pós-graduação, na área de negócios, então, da faculdade mais simples, a Sorbonne, todas têm. Entendeu? Então, assim, o grau de especialização para acelerar a tua carreira é muito grande, né? Sabe? Então, aqui a gente ainda... né? Então, a gente precisa... a gente vai chegar lá, né?
Então, entre os filmes que você produziu, tem Que Horas Ela Volta, que influencia até a questão do nosso trabalho, e que a receita deles foi discrepante de um para o outro. Então, eu queria saber como é que você enxerga essa forma de fazer cinema no Brasil, essa forma de escrever a identidade, como talvez a gente possa chegar num momento em que o brasileiro goste de ver coisas que fiquem no meio termo, que mostrem o Brasil de verdade, sem puxar para nenhum dos extremos. Olha, eu acho que é uma obrigação nossa, né? Trabalhar com maior variedade de propostas e com mais... A gente tem uma realidade tão diversa, tão bacana, que a gente pode transformar em filmes, né? É que a gente também enfrenta um mercado onde 90% das salas de cinema são ocupadas por um tipo só de filmes, né? Que são os super-heróis, os blockbusters, Então, assim, é penosa a vida do produtor cinematográfico, viu, gente? É duro mesmo, né? Mas acho que a gente tem que continuar batalhando por esses conteúdos. Por exemplo, Que Horas Ela Volta? Ele fez um sucesso razoável aqui, mas foi vendido por mais de 100 países. Triste que a gente não tenha tido a oportunidade, que não tenha sido Até que a Sorte nos Separe, né? Um filme tão lindo, mas a gente tem a alegria de ele ter sido visto, sabe, assim, no mundo inteiro, né? É natural também que os produtores, vendo que comédia dá certo e comédias mais simples, também se embrenhem por esse caminho, porque, afinal, você precisa sustentar a produtora, você precisa provar para o mercado, para o governo, de que a nossa atividade tem resultado e etc., né? É uma pergunta difícil que você fez, entendeu? Super difícil. Pra vocês terem uma ideia, eu vou contar uma coisa para vocês. É tão difícil que lá nós éramos 3 sócios, depois de alguns anos entrou um 4º. Que a gente tinha brigas mesmo, brigas saudáveis, homéricas, para definir um filme que entrasse para dentro da Gulani. Por quê? Um queria um filme mais autoral, o outro falava que tinha que ter filme... Gente, desse jeito nós vamos falir, entendeu? Né? Chega de prazer pessoal, chega de parabéns, chega de prêmio. Se cada parabéns que eu recebesse me desse R$1, eu estava rico. Chega, nós precisamos pagar as contas. Né? Foi tamanha a crise nossa que a gente contratou uma terapia corporativa para nós. Eu não estou brincando, não, é verdade. Nem eu sabia que existia. Nós contratamos um consultor empresarial para nos ajudar, porque a gente falou assim, gente, não é possível, a gente faz filmes, cada vez tem mais filmes, cada vez a gente está captando mais, aumentando as equipes, e a gente está sempre desesperado para pagar as contas. Não é possível. Eu não estou mais no começo da carreira, não é? O que é isso? Aí nós contratamos um consultor e fez um mapeamento de toda a empresa, e falou 1000 coisas e tal, e a gente continuava brigando. Aí chegou um dia que um dos sócios na mesa da reunião assim falou assim, cara, eu estou ficando pirado já, entendeu? Porque cada um acha que o futuro da empresa é para um lado, sabe? Um falava assim, um que era mais com formação mais de gestor, né? Mais profissional, de empresarial. A gente tem que fazer filmes... 90% o consultor falou assim, classifiquem todos os filmes de vocês, sei lá, 30, colocando em 3 colunas o que você projeta para ele. Ele é um filme de apelo comercial, ele é um filme no meio do caminho, ou ele é um filme autoral. Aí ficava todo mundo assim, né? Porque todo mundo acha que seu filme autoral também vai explodir, né? Todo mundo acha isso, todo mundo quer isso, né? Aí a gente, eu tenho que acertar, né? Porque o consultor está ali, tá? E a gente punha e dava a maior parte autoral, o meio do caminho. Aí, um dos sócios falava assim, a gente tem que fazer 90% dos filmes focados no mercado. A gente falou, mas e a nossa identidade? O que vão falar da Gulani? Né? E os nossos prêmios? Porque esse tipo de filmes não ganha prêmio. E os nossos prêmios da nossa carreira? Ele falava, ou a gente puxa o braço todo para cá, e depois, quando a gente vê que a nossa empresa está sustentável, está conseguindo pagar as contas, aí a gente volta e põe uns filmes mais autorais. Aí o outro sócio fala assim,
eu vou me suicidar, eu não vou aguentar isso, não vou aguentar, entendeu? Enfim, aquele drama. Aí até que um dia, numa crise, numa reunião, um falou assim, brincando, cara, não existe terapia para nós? Aí o consultor, já esgotado de falar com a gente, fala, existe, anota aí, pelo amor de Deus, anota aí. Anotou, e nós fomos procurar o tal especialista, e ele era um especialista mesmo em fazer análise, terapia mesmo, corporativa, como uma terapia mesmo, ele é psicólogo, só que especializado em gestão de empresas. E ele faz essa terapia para sócios, acionistas, etc. Entendeu? Então, era assim, uma vez por semana, você imagina tirar todos os sócios da empresa. O cara era bom, hein? Porque para a gente desistir daquilo era um palito, né? Falar, que tá louco isso aqui, né? Mas a gente, uma vez por semana, 3 horas, todos juntos. O objeto da terapia é a empresa, não sou eu. Claro que eu vou ser analisada também, o perfil de cada um e tal, mas é a empresa que está em terapia. E metade da sessão era uma capacitação, porque a gente vinha de uma área, mas a gente vem do cinema, a gente não veio de uma formação na GV, né? Então, era capacitação, como é que se geram os conflitos, como é que a gente escapa do conflito, qual o grau de maturidade da sua empresa. Existem estudos de Harvard para mostrar que, assim como o comportamento de crianças, adolescentes e adultos foram mapeados, não tem? Certos comportamentos são dessa faixa de idade, certos comportamentos são daquela faixa de idade. Existem também estudos que eu nem sabia que existia, sobre, dependendo do tipo de comportamento, você mapeia o grau, o estágio da sua empresa. É incrível. Eu fiquei assim também, igual você. Fiquei, né? Então, metade era capacitação e metade era terapia. Inclusive, eu lembro de um dia que, nessa capacitação dos graus de maturidade, ele falava, tem o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, né? Como se fosse infância, adolescência, adulto e tal. Aí ele deu as características de cada um. E aí ele pedia para a gente ver tudo aquilo e a gente dizer onde que a gente estava, entendeu? Aí a gente viu que a gente estava os ciclos são assim, com esse mapeamento que é mundial, feito em centenas de empresas. A curva de crescimento vem assim. Em geral, os sócios fundadores vêm com aquela gana. Eles não sabem como fazer o negócio, mas eles vencem pela gana que você tem da juventude, do sonho, entendeu? Que você vence qualquer desafio, você cai, você levanta, e aí você consegue crescer, 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 aí chega uma hora que você dá uma emperrada. Aí começa, se você vencer essa etapa, começa um segundo ciclo, e depois um terceiro ciclo, tem até o 4º ciclo. Nesse engate aqui, do primeiro para o segundo ciclo, sabe como que chama o engate desse estudo? O nó do fundador. O que é o nó do fundador? Ele acha que, como ele veio com aquela gana, ele conseguiu chegar até lá, ele venceu, ele sabe tudo. Só que a equipe cresceu, você precisa se profissionalizar, a equipe quer participar das decisões, você precisa de consultorias, você precisa dar alguns avanços, só que o fundador ele é apegado, entendeu? Aquilo ali está dentro do coração dele, o nó do fundador. Aí a gente assim, a gente não está no nó do fundador, imagina que a gente está no nó do fundador, né? Então, mas a terapia é bom para isso, né? Aí passa uma semana, passa 2, eu entro na sala de um dos meus sócios, um dos gulanes, ele é grande, enorme, ele é grande, assim, né? Forte, destemido, né? Ele está com a cabeça assim, na parede. Oi, Fabianinha, o que foi? O que você tem? Por que você está assim? Será que eu sou o nó? Será que eu sou o nó? Então, foi incrível. Né? E como que você se desapegar? É dificílimo, gente, só com terapia mesmo. Tanto que toda vez que eu encontro eles, depois que eu fui para a Ancine, a primeira pergunta que eu faço é, antes de perguntar se ele está bem, eu pergunto, continua na terapia, né? A gente continua na terapia, entendeu? A gente continua. Então, era muito legal, porque metade era capacitação, sabe, com estudos de Harvard, estudos de... a gente estava muito em conflito na escolha dos projetos. Então, como surge o conflito, como você notar que o conflito está surgindo, como você escapar do conflito. Olha que legal.
E aí a outra metade a gente discutia sobre o organograma, como a gente como que estava a escolha dos projetos, qual eram nossas metas, como eram nossos procedimentos, como que era a equipe. Oh, gente, incrível, incrível. Aí estava profissionalizando o negócio. Quantos anos deve até o nó? Cada um tem... A Gulani, 15. 15 anos, estava no nó. E aí, se você conseguir passar do nó, entendeu? Aí, só no terceiro ciclo, se você conseguir escapar do teu terceiro nó, é que você consegue uma estabilidade, que são essas empresas que ficam para gerações, entendeu? Vários nós. Vários nós. Uhum. 150 filmes por ano, se cada ingresso for a R$15, a gente tem R$2.250 só de ingresso de cinema. Sendo que o Brasil é um país com 80% de pessoas pobres, e desses 80%, a grande parte só consegue R$2.400 lá no final do primeiro semestre. Então, como é que a gente torna esse cinema acessível para essas pessoas? Que não adianta a gente fazer filme se ninguém vai ver, sabe? Bom, primeiro, assim, de fato, o ingresso o preço do ingresso é um impedimento mesmo para o nosso crescimento. Outro impedimento também é que a gente só tem 3.000 e poucas salas num país de extensão continental. Então, 90% dos municípios não têm salas de cinema, que a maioria é concentrada nos grandes centros urbanos. Então, a gente tem essas duas questões. Sobre os 150 filmes, assim, mais ou menos metade é documentário. Então, ele não tem tanto o perfil das salas de cinema. É porque, como as regras de financiamento exigem, eles estão lá. Então, vamos contar que fosse 70 filmes para exibição de ficção, que é mais o perfil de sala comercial, né? Se os brasileiros fossem assistir 10 filmes, estava bom, né? Porque também eles não assistem também, mesmo os filmes americanos, você não vai tanto assim no cinema, né? Tanto assim, né? Só você que é cinéfilo, um ou outro. Não tem dinheiro para ir. Agora, é inibidor, a gente tem um país de extensão continental, com poucas salas de cinema, a maioria da população com poder aquisitivo baixo e o ingresso com valor alto. Gente, desafios atrás de desafios, um atrás do outro. México tem mais de 6.000 salas de cinema. México, daquele tamaninho, tem mais de 6.000 salas de cinema. A gente tem 3.000. Entendeu? Que horas são, gente? Eu tenho que ir embora. Eu tinha que ir embora às 3h30, porque era das 2 às 3h30, porque eu tenho um médico, sabe? Posso fazer a última? Pode. Acho que é bem para fechar mesmo. Dentro de toda essa experiência, Débora, o que é uma boa história? Mais $1 milhão. Não em termos de receita, mas em termos de que é uma boa história. Uma boa história é aquela que você gosta de ficar ouvindo. Ela te leva, entendeu? Ela prende a sua atenção, seja lá qual for, né? Seja lá qual for. Às vezes, um tema árido, na mão de um bom roteirista, ela é contada de uma forma que te embala, que te leva, né? Agora, a fórmula não existe, né? Não existe. Tem a outra questão também do que é uma boa história, é que, se nós não lutarmos para colocar o conteúdo nacional para formar as novas gerações, se nós não ficarmos firmes nesse propósito, tanto no cinema quanto na televisão, as novas gerações, como as atuais, vão achar que boa história é história de super-herói, que usa macacão.